Hoje é dia 29/7/2022. Nós estamos no 8º ano A. Escola Parecis, Matemática, professor Robson. Aí, pessoal, quero combinar com vocês o seguinte. Tudo que eu colocar aqui, ó, entre esse retângulo rosa, copiem no caderno, tá? Só o que eu colocar aqui em rosa, tá? Vocês têm no caderno, inclusive vou começar a olhar os cadernos para ver se vocês têm o conteúdo, tá? Aí, invariavelmente, pessoal, mas vai ter o slide, vai ter o PDF, vai ter a gravação, por que eu preciso copiar? Então, tem como que eu posso falar? Tem alguma coisa no nosso cérebro que a gente só aprende se a gente fizer alguma coisa. Provavelmente, depois em matemática, pelo menos a parte teórica, geralmente a gente copia uma vez e nunca mais lê. Mas essa uma vez que você copiou, ela é importante. Tá? A gente guarda alguma coisa. Se fosse assim, se não precisasse copiar, era só tirar foto. Aí você tirou foto, você aprendeu? Aí tá no livro, tira uma foto do livro. Aprendeu alguma coisa? Mas se você copia, alguma coisa você guarda. Então o que a gente vai trabalhar hoje é área do círculo e comprimento da circunferência. Ok? Copiado? Sim. Ok? Vamos em frente. Então, nosso primeiro conteúdo, primeira coisa que nós vamos ver vai ser a área do círculo. Como vocês já copiaram a área do círculo e comprimento da circunferência, copie agora isso aqui, ó. Isso aqui também é importante ter no caderno. Esse desenho aqui, ó, isso aqui é uma letra, tá? É uma letra grega. Deixa eu apagar, vou voltar no formato normal. Isso aqui chama-se Pi. Copiem assim, tá? Esse R aqui, ó, esse carinha, a gente chama ele de raio, tá? O pi, quando vocês forem fazer, o pi é assim, ó, você faz 2 pauzinhos e coloca um tiozinho em cima, tá? Uma letra grega. Ela é atribuído um valor para ela de 3,14. Só esse quadrinho, essa parte de baixo aqui foi a que eu expliquei. Você pode só copiar essa parte do retângulo, inclusive isso daqui. Vocês já tinham ouvido falar de pi? Não. Já vou explicar aqui que é esse pi. Se vocês terminarem de copiar, eu já começo. Foi? Pessoal, aí é o seguinte, deixa eu explicar para vocês como é que a gente chega, ou como é que chegaram nesse pi. Imagina uma circunferência.
Então tem um círculo. Olha como o professor sabe fazer um círculo certinho, ó. Viu? Então olha só, gente. O círculo, imagina assim, isso dá certo com qualquer tamanho de círculo. Você pode pegar uma moedinha de R$1, de 1 centavo, de R$1, de 50 centavos, uma moedinha qualquer, sei lá, uma tampa de um bueiro que é um pouquinho maior, uma praça que seja redonda, tá? Um planeta inteiro. Se você medir o comprimento, o que é medir o comprimento? É você pegar, por exemplo, uma fita métrica, deixa eu pegar uma outra cor aqui, acho que vai ficar melhor. Pegar uma fita métrica, parar num ponto e fazer todo o contorno, medir todo esse contorno aqui, ó, tá? E anotar o resultado. Eu vou chamar esse contorno de comprimento. Comprimento, tá? E pegar esse comprimento e dividir pelo diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é uma reta que divide a circunferência, o círculo, em duas partes iguais. Ela passa aqui pelo centro e divide em duas partes iguais. Isso aqui a gente chama de diâmetro. Então, se você pegar um e dividir pelo outro, o que acontece é um negócio meio mágico. O resultado é sempre o mesmo. Não importa se for uma moedinha de R$1, o tambor, a praça, um planeta. Você mediu a circunferência, dividiu pelo diâmetro, o resultado sempre vai dar 3,14. Não interessa o tamanho do círculo, tá? Só que esse 3,14 não é bem 3,14. É um número infinito. É 3,14, depois vem um 1, depois vem um 5, depois vem um 9, depois vem um 2, depois vem outro número, ele é infinito, tá? Aí os caras pegaram e falaram assim, vamos fazer o seguinte, como esse número aqui é infinito, né? Vamos chamar ele de π. Então tudo isso daqui, todo esse número, cadê meu delete? Foi. Opa, não apagou a linha? Vou apagar a linha também. Todo esse número, a gente vai chamar ele de π. É isso. Isso aqui é uma letra grega. Na matemática a gente usa várias letras gregas, né? Invariavelmente aparece um alfa, um beta, gama é assim, tá? Aí tem o π que a gente usa, tá? Teta. Aí tem um monte de letra. Sigma. Tá? E por aí vai, tem um monte de letra. Uma das letras gregas que a gente vai usar é justamente o π. Isso aqui não é importante, não, é só para vocês saberem que é uma letra grega e essa letra grega ela tem um valor aproximado de 3,14. Geralmente os cálculos que a gente faz, a gente pega 3,14. Eventualmente pode usar menos casas decimais ou mais casas decimais, tá? Mas geralmente isso. Já adiantando uma parte aqui, que depois inclusive eu vou voltar, deixa eu ver se vai fazer um retângulo, fez, tá? O diâmetro, pessoal, depois eu vou voltar a falar disso daqui. Deixa eu pegar aqui cor vermelho, acho que vai ficar legal. Esse aqui. Aqui é o centro da circunferência. Se eu pegar do centro da circunferência até essa beiradinha aqui, a gente chama isso aqui de raio. É isso aqui que está aqui, ó, o R aqui. Ok? Então a gente pode reparar que se ele está do centro até a beiradinha da circunferência, esse diâmetro é a mesma coisa. Por que não ficou reto? Era para ficar reto. Fica reto. Ah, tem que mandar ele. Tá? Esse diâmetro é a mesma coisa que 2R. Por que eu estou falando isso? Existe uma fórmula, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que sai disso daqui, ó. Em vez de eu escrever diâmetro, eu coloquei 2R. Ele vai ser igual ao π. Tá? Esse daqui, será que vai fazer retângulo? Não. Quando é assim, a gente pode fazer assim, que daí não tem jeito de não fazer o retângulo. Esse daqui
extremamente importante. Inclusive, galera, deixa eu colocar aquele retângulo rosa. Copiem isso aqui logo abaixo. Ops, tirei achei que estava no retângulo aqui, não estava. Copiem isso aqui também, tá? Mas esse daqui, ó. Opa! Tem um que até seta, né? Esse daqui, a gente vai acabar usando ele, tá? A gente vai voltar aqui para falar a respeito desse daqui. Vou colocar duas setinhas só para mostrar para vocês. Depois eu vou voltar aqui nesse slide, inclusive. Mas copiem isso aqui. Isso aqui é a explicação desse π e desse r. Mas o mais importante de tudo dessa aula é justamente esse quadradinho aqui, ó. Tá? Esse quadradinho, isso daqui é o que a gente precisa guardar de tudo isso. A área de um círculo, ele é igual ao π vezes o raio ao quadrado. Isso aqui que precisa guardar. Falou de área, a gente vai usar a área é igual a π vezes r ao quadrado. Tá? Deixa eu apagar essas outras coisinhas aqui que não tem tanta necessidade. Mas isso aqui a gente vai usar o tempo todo. Tudo que eu falei aqui foi só para explicar o que é o π, o que é o r. Para a gente usar essa forma. Copiar esse quadradinho rosa aqui? Sim. De vez em quando pode acontecer, eu chego com o mouse aqui, ó, aparece uma telinha, tá com temperatura, com notícia. Só ignorar, tá? De vez em quando vai acontecer. Foi? Pessoal, aqui é um pouquinho do que a gente já falou, tá? A respeito do número do π. O que é esse π? O π, então, é um número, tá? Que é uma divisão. O π é uma razão, né? Uma divisão do perímetro. Eu chamei de comprimento. O livro aqui ele chamou de perímetro. Então você pega esse perímetro, esse contorno, e divide, né? Uma divisão, e divide pelo seu diâmetro, tá? Você pega o π, divide, aliás, você pega o perímetro, divide pelo diâmetro, você vai chegar no π, vai ser igual ao π. Eu só escrevi de forma diferente, né? Eu só escrevi assim, ó, que o comprimento, ele chamou de perímetro, dividido, eu coloquei uma barrinha desse jeito, dividido pelo diâmetro, dá o π. E o π, ele está dizendo que é o comprimento, né, o perímetro dividido pelo diâmetro. Está na mesma. É só o jeito de falar que é diferente. O que tem de interessante aqui, galera, é justamente que ele prolonga um pouquinho mais o π. Ele é um número infinito. Tá? Então começa com 3, aí vai 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, pá. E aqui ele para, em algum momento ele para aqui. Mas ele é infinito. E aí eu lembrei de duas curiosidades. Alguém aqui já assistiu um filme chamado As Aventuras de Pi? Sim. Já ouviram falar? É um filme, acho que foi 2010, 2012. É um filme que tem uns 10, 12 anos já, mais ou menos, não sei. Tá? E As Aventuras de Pi faz referência a justamente isso daqui, ó. Lembrei disso aqui, depois tem uma outra curiosidade em relação à data. Mas vamos lá. Deixa eu falar primeiro das Aventuras de Pi. Por que tem a ver com a matemática? É só o nome do cara que tem a ver com a matemática porque faz referência disso aqui. O pai do personagem principal gostava de nadar. Apaixonado por natação. E nadava e não sei o que, ia para a Olimpíada, nunca ganhou nada, mas gostava de nadar, apaixonado. Aí teve um filho, o personagem principal. E quis homenagear esse gosto dele pela natação, essa paixão, quis homenagear no filho. Adivinha o nome do filho? Piscina. Olha que bonito.
Pensa no nome assim, bonito, piscina. Aí o guri cresceu, foi para a escola, o pessoal quase não tirou sarro dele. Né? Imagina, piscina, né? E aí, não sei porquê, ele não gostava muito do nome dele. O nome tão bonito, né? E ele queria se livrar dessa piscina. Tinha tentado de várias formas lá, isso mostra no filme, mas o que fez ele ser conhecido por um outro nome, ou por um apelido, né, digamos assim, foi o fato do seguinte: deu um intervalo, né? Tava na escola, deu um intervalo, o pessoal foi pro recreio, ele ficou na sala. Aí pegou o pincel do professor, a canetão do professor, e começou a escrever. Aí ele escreveu 3,1459265 pá, e continuou. Aí terminou aqui a linha da lousa, ele continuou embaixo. Mais a segunda linha. Terminou a segunda linha, ele foi para a terceira linha. Quarta linha. E foi enchendo a lousa com os números de pi. Deu um intervalo, bateu o sino de novo, o pessoal voltou para a sala, era aula de matemática. Todo mundo vendo aquilo, o que é isso? Ele está doido, enchendo os quadros de lousa aí? Aí o professor chegou, olhou e falou: não, esse é o número de pi. E ficou admirado com aquilo que ele ia colocando os números. E o professor falou: será que está certo isso daí? Foi na biblioteca, pegou um livro que tinha o número de pi, um livrinho grossinho assim. Aqui não tem, mas ele pegou lá no livro, tinha, né, na história do filme tinha. Ele foi lá, buscou o livro. O guri, o tal do Piscina, tinha decorado aquele livro. Decorou o livro, ele foi enchendo. E o professor ia conferindo e ia batendo. Né? Depois desse feito, aí ele conseguiu mudar o nome dele. E aí ele começou a ser chamado de Pi. As Aventuras de Pi. Aí o filme, gente, vocês vão falar assim: como é que eu vou falar? É chato, mas é legal. Teve um aluno que eu falei isso, e ele falou assim: eu já sei, aquele filme que a gente assiste, que a gente quer assistir porque quer ver o final, mas a gente assiste mexendo no celular. É tipo isso. É um filme legal, mas não é assim, nossa, que legal, que filmaço. Mas é legal, tem uma cena, assim, uma hora, tem uma baleia lá que pula assim. Bem legal. A segunda curiosidade, pessoal, bom, vocês devem saber, né? Quando a gente vai colocar a data, a gente coloca o primeiro dia, né? Primeiro dia, depois a gente coloca o mês. Hoje, por exemplo, 29/7. Só que os Estados Unidos ele faz ao contrário. Ele colocaria 29/7, né? Ele colocaria 7/29. É o contrário nos Estados Unidos, né? Sim. Estou falando, depois qualquer coisa vocês podem confirmar com a professora de inglês, mas a data nos Estados Unidos é ao contrário. A gente escreve assim, 29/7. Eles escrevem 7/29. Tá? É o contrário. Eles falam primeiro o mês, depois eles falam o dia. Coisa de americano. Tá? Depois vocês... Por que eu não sei? Falo depois. Essa pergunta, de repente, você pergunta pela professora de educação física. Mas aí, gente, a curiosidade é o seguinte: nos Estados Unidos, eles têm o dia de Pi, 14 de março. A gente escreve 14 de março assim, né? Eles escrevem assim. Pi. Não, velho. Dia de Pi. Dia do Pi. É um dia da matemática. Eles comemoram. Eu não tenho certeza se é feriado. Vocês podem perguntar para o professor de inglês. Tá? Não sei se ela vai saber também, que ela não tem obrigação nenhuma de saber disso. Mas eu sei que, eu sei que eles comemoram. Eu não sei se é feriado. Seria bom a gente pôr esse dia do feriado aqui, hein? Eu apoio a ideia. Eu também. Não deixa aula. Então, se for feriado... Aí, galera, bom, basicamente é isso. Nos exercícios que a gente vai fazer algumas contas. Vai ter resultado que fica só assim, ó. Pi.
Isso daqui, gente, é estranho. Eu sei que parece estranho, mas isso aqui é um número. Isso é uma letra, que é uma letra grega, mas ele é um número, ele tem um valor. Um valor aqui infinito. Tá? Por que eu falo que ele é um pouco estranho? Se você chegar lá no açougue e falar, quero carne moída. Quantos quilos? Pi. Hã? Quero pi. Provavelmente o açougueiro vai falar para você ir em outro lugar. Não, aqui não tem pi, não. Né? Ele não vai entender isso como um número, mas é um número. A gente está mais acostumado com números racionais. Esse número, ele é um número irracional. Tá? É um número que a gente não usa com frequência, é difícil de aparecer. Então, soa estranho porque a gente não usa. Mas se você falar assim, eu quero 3,5 kg, opa, carne moída pra caramba, hein? Tá? A gente usou um número racional, um número com vírgula. Então, veja, no começo, quando a gente tem lá 4, 5, 6 anos, a gente começa a aprender os números 1, 2, 3, 4. Isso aqui é natural. A gente consegue entender isso daqui. Mas o que tem entre o 1 e o 2? Professor, não tem nada entre 1 e 2. É porque você não conhece os números racionais. E aí você começa a mexer com dinheiro e coisa e tal. Você começa a ver que tem número com vírgula. Que entre, por exemplo, o 3 e o 4, eu tenho 3,5. Então a gente conhece isso aqui como número. Aí vem para a escola, chega lá no quarto, quinto, sexto ano, começa a ver que 3,5, na verdade, a gente pode escrever com forma de fração, 7,5. Metade de 7 é 3,5. Isso aqui, quando a gente observa primeiro, a gente olha assim, é estranho, mas é número. Eu posso escrever 0,5, eu posso escrever meio, é número. Isso daqui também é número, só não é muito comum pra gente. Sou estranho. Tá? E não adianta você ir lá no açougue pedir 3 kg de pi, que não vai dar certo, o cara não vai entender. Pede 9 kg, 10 kg de alguma coisa do que pedir 3 quilos. Do que pedir 3 pi. Tá? Bom, dito isso, gente, isso aqui é só para ficar aqui como registro. Ele é um número pi. Vai ter exercício que a gente vai usar pi, mas invariavelmente, principalmente Enem, vestibular, concurso público, aparece assim, use, e aí vai aparecer pi igual. E o valor que tiver aqui você usa. Vamos supor, pi igual a 3. Então lá você fez a conta, deu 10 pi. Resultado da sua conta deu 10 pi. Isso aqui é um número, 10 pi. Mas como ele está pedindo para usar pi igual a 3, o que você vai fazer? 10 vezes 3, 30. Né? Não, use pi igual a 3,1. O que você vai fazer? 10 vezes 3,1. Aí você faz a conta, 31. Não, use pi igual a 3,14. Deixa eu beber uma água aqui que a garganta deu uma arranhada. Use pi igual a 3,14. O que você vai fazer? Se é 10 pi, 10 vezes 3,14. Então o valor que ele pedir para usar, você usa. Já vi exercício, por exemplo, com isso daqui. 10,1415, que é até aqui, tá? E já vi exercício pedindo para usar 14,16, tá? Também é certo, de certa forma comum. Professor, mas 14,16 não é 15? É 15, só que o próximo número é 9. Então aqui, se passar 59, está mais perto dos 60, né? Então fica no arredondamento, fica 6, tá? Basicamente isso, falando aqui do pi. Vamos para o próximo slide. Aqui não precisou copiar nada não, só o conhecimento. Desse daqui, eu vou pedir para vocês copiarem essa figura aqui, que é onde a gente está determinando, falando um pouquinho mais do círculo. Era bom se fosse no PC, ele só um círculo todo e ficasse redondo o círculo do cara, né? Você pulou ele faz e você pulou C ali. Gostaram, né?
Não. Faz uma linha torta e aparece uma linha reta. Vai. Não é essa, não. Nossa, que seguro. Isso é só um pouquinho dos recursos que eu tenho aqui. E é por isso que eu estou trocando a lousa pelo... Ah, nossa. Esperto. Não, tem bastante coisa que vocês vão ver mais pra frente, que tem programa que ajuda. Por exemplo, você pode fazer uma pirâmide, desenhar uma pirâmide é difícil pra caramba, mas aqui no computador tem pirâmide pronta, tem software que faz isso, né, programa que faz isso, acaba ficando mais Aí fácil. vai ficar só por cima aí quando for pra nós fazer. Aí você se lasca, ué. Aí vocês dão seus pulos. Pelo menos aprender aqui na coisa, vai. Calma, como se quebrando a lei da física. Cara, daí vai ficar ruim, hein? O duro que se eu puxar pra aqui vai tirar de lá do... Vamos ver, não fica difícil pra eu... Foi, gente? Ficou calmo. Meu pai? Uau, você quer falar história lá? Nossa, foi tudo curto, é. 150 mesmo, sabe? Vamos lá. Pessoal, só para falar um pouquinho do que eu já falei, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tá? Diâmetro. Só para deixar bem claro o que é o tal do diâmetro. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Deixa eu pensar. Acho que vai ficar melhor se eu pegar duas cores e traçar aqui o diâmetro. O diâmetro, ele passa pelo centro, tá? Você pega de um lado da circunferência, passa pelo centro, vai até a outra parte, tá? Ele divide a circunferência no meio, ou seja, esse pedacinho que eu estou contornando aqui, ó, ele vai ser a metade da circunferência. Então, se eu pegar e traçar de novo, só que do outro lado, o que vai acontecer? Vai ficar fácil de perceber que isso daqui são duas partes. Claro que eu estou fazendo aqui um contorno, não fica bem 100%, mas dá para perceber que são duas partes do mesmo tamanho. Se eu dobrar no meio assim, fica igualzinho. Essa é uma propriedade do diâmetro, tá? Então, o diâmetro, geralmente, a gente chama ele de D. Ops, fiz um ops. O diâmetro, geralmente a gente chama ele de D, certo? O diâmetro, como a gente tem uma outra propriedade, aqui no centro, tá bom? Aqui no centro, né? Se eu pegar o centro e ligar até aqui a beiradinha aqui, eu tenho o raio. Não é isso? E é aquilo que eu falei para vocês. O diâmetro, ele tem, então, é a mesma coisa que dois raios.
Guarda isso daqui, copia aí em algum lugar do caderno, do lado, embaixo, em cima, mas guarda essa informação que isso aqui ajuda a gente a resolver alguns probleminhas, tá? Na verdade, a ideia é relativamente simples. Então, é só para copiar mesmo para guardar. A gente nem usa isso aqui como fórmula para resolver, porque a ideia é simples. O diâmetro são 2 vezes o raio. Ou então eu posso falar que o raio, se eu parar para pensar que o raio começa aqui e termina aqui, o raio ele também é igual à metade do diâmetro. Concorda? Que o raio é a metade do diâmetro? Essas duas informações, só anotem ela aí para vocês terem esse registro, tá? Que o diâmetro é o dobro do raio, ou o raio, se eu parar para pensar no raio, ele é a metade do diâmetro. Ok? Fácil? É isso que está falando aqui, ó, que eu pedi para vocês copiar. Ó. Diâmetro é um segmento de reta, é um pedacinho da reta que passa pelo centro. Ele tem que necessariamente passar pelo centro, senão ele não é diâmetro, tá? Dividindo em duas partes iguais. Aquilo que eu falei, dobra no meio, puff, põe ali, ele vai ficar igualzinho, são duas partes iguais. Ok? E aí, não, ainda tem uma diferença de círculo e circunferência. Pessoal, tem uma definição aqui, acho que eu vou pedir para vocês copiarem. Então copiem isso aqui, ó. Só para a gente ter um título. Copia diferença entre círculo e circunferência. Já copia isso daqui também, não precisa copiar o texto, tá? Só isso aqui, ó. E aí vai ter mais um texto ali embaixo. Só estou esperando vocês copiarem o título aqui, para mim abaixar um pouquinho o slide, para vocês conseguirem copiar ele. Olha, vê se fica muito pequeno. Fica muito pequeno para copiar? Um solar sim, outro solar não. Já vou ajeitar aqui, peraí. É que embaixo disso aqui tem mais um quadradinho que eu quero que vocês copiem. A garganta tá bem... Foi? Diferença entre círculo e circunferência já foi. Copiem esse quadradinho aqui também. Depois eu vou explicar, vocês vão ver que essa parte aqui, modéstia à parte, eu acho que a minha explicação é melhor do que esse termo técnico. Equidistante, mesma distância, tá? Ou distâncias iguais. Já falo a respeito disso. Eu vou buscar um café e encher minha garrafinha d'água. Tá legal mesmo. Tá legal mesmo. Tá sim. Ixi, docinho. Tá sim. Depois eu ia falar. Só que não é pra falar. Eu vou falar disso pra ele chegar, é só chegar. Chique. É, só seguir. Não, mas você certo, claro. Nada. Eu não me delícia com filho. Oi? Com filho. Com filho. Não tá sendo com filho. Você gosta da vai no... Acho que não. Esse pai é médico e a minha hora que
que você se ia, aí eu começo a fila. É verdade. Não. Eu não vou copiar mais não, eu vou copiar. Eu trabalho com filhos. Não tem. Essa parada aqui não. Óbvio que tem. Ah, é verdade. Só não sei uma postura. Sim, Melhor copiar do que eu não copiava. ele disse que olha o caderno depois ele vai Poxa, eu faço. Ele fica sem sala, eu venho na sala. Legal, Vocês não, Oi, chegou a sala. Foi pra outra sala. Pronto, galera? Você pode passar. Vamos lá. Atividade, pessoal. Como eu sei que vocês... Hã? E agora? Vou fazer essa questão 1. Aí o próximo slide é a questão 2, tá? Aí essa eu vou querer que vocês façam. Seguinte, pessoal, esse exercício aqui eu peguei do livro, tá? Ele está na página... Opa, deixa eu voltar aqui no... onde eu consigo escrever. Esse exercício ele está na página 252. Então vocês podem pegar o livro de vocês e fazer no próprio livro, tá? Aqui no caso eu vou fazer aqui com vocês, mas pode abrir lá e aí vocês copiam no próprio livro. Ok? O livro é de vocês, vai precisar devolver depois. É o caderno 2, tá? Aquilo que eu falei para vocês no início da aula, né? A gente vai pegar, como eu tive um atestado médico aí, a gente ficou um pouquinho atrasado. Então eu vou pegar as 3 aulas, as primeiras aulas desse aqui, a gente termina aquela apostila e aí a gente já começa a apostila 3, tá? Então vamos lá. Pessoal, presta atenção aqui. Qual a área de um círculo? Se perguntou a área de um círculo, eu vou precisar da fórmula da área do círculo. Vocês lembram qual é a área do círculo? Área igual A igual π, muito bem. E agora? Vezes R ao quadrado. É isso mesmo. Então, ó, falou de área de círculo, vocês vão usar isso aqui. A área de círculo, pode colocar isso aqui que você vai usar, não tem jeito de não usar isso. Falou de área de círculo, é isso aqui. E aí, gente, ó, o diâmetro desse círculo mede 10 centímetros. Não precisa desenhar, mas eu recomendo. Então, mas eu já entendi, posso fazer direto? Faz, tá? Mas quando a gente faz uma circunferência, ou faz um desenho,
começa a ficar mais fácil de entender. Por exemplo, o que é o diâmetro? Diâmetro é daqui até aqui. O exercício diz que esse diâmetro vale 10. Qual que é o problema? O problema é que na fórmula não tem diâmetro, tem raio. O que é o raio? O raio é a metade do diâmetro. Então aqui é 5, aqui é 5. Então o raio vale 5. O que eu vou fazer agora? Agora eu já sei, já consigo usar a fórmula. A área é igual a π vezes raio, 5. Todo mundo entendeu de onde que surgiu esse 5 aqui? Eu estou substituindo o raio, que eu descobri que é 5, por 5. O exercício, inicialmente, ele não fala nada de 5. Diretamente, ele não fala. Tá? Mas, fazendo o desenho aqui, fica fácil de perceber. Com o tempo, isso aqui não é um cálculo tão difícil, a gente consegue. Professor, vou desenhar não, vou fazer direto. Ok. Tá? Mas se tiver com dificuldade de entender, quando a gente faz o desenho, parece que a gente vai elaborando um plano e vai ficando mais fácil de entender o que a gente está fazendo. Tá? Então, recomendo que faça um desenho aqui, vai ficando mais fácil para a gente fazer. Tá? Professor, mas meu círculo é feio. Não, o desenho não precisa ficar bonito. Precisa ficar bonito é você entender. Entendeu? De boa. Quanto que é 5 ao quadrado, galera? 5 ao quadrado é? Boa. Estava esperando vocês falarem 10. Tenho certeza que alguém pensou em 10. Pessoal, 5 ao quadrado não é 5 vezes 2, hein? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. É 25. Aqui, ó. Vocês querem ver outra magia aqui do... Opa. Espera aí. Vamos acertar esse negócio aí. Você está achando que eu estava escrevendo torto, né? Ainda ficou tortinho? Não. Então tá bom. Pessoal, presta atenção. O que eu ia falar aqui, faltou colocar um centímetro, né? Porque aqui está centímetro. E a área a gente coloca centímetro ao quadrado. Então faltou isso aqui. Isso daqui é uma resposta. Turmas, 25π, que medida que é essa? Isso é um número irracional. Mas é um número. Então isso daqui é uma resposta. E aí é que entra aquilo que eu falei, mas vai ter exercício? Então, tipo, tem o Enem. Pode ser que lá nas alternativas A, B, C, D, tem uma resposta lá que seja 25π. Beleza, chegou na resposta. Mas pode acontecer da conta continuar um pouquinho. Eu vou continuar aqui em cima. Tá? Como assim, professor? Continuar um pouquinho. Alguém pega e fala que o π vale 3,14. O que você tem que fazer? Tem que multiplicar por 3,14. Não gostei do meu 1. Vamos para cima. 3,14. Tá? Aí é só fazer a conta. Em algum lugar, deixa eu mudar aqui a cor para ficar aparecendo um pouquinho, você vai ter que fazer 3,14 vezes 25. E aí eu vou fazer essa conta aqui porque para vocês que eu sei que tem gente que não gosta disso aqui, gente, não precisa gostar, precisa saber fazer. É chato, senhor. Paciência. Tem que fazer. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. 5 vezes 3, 15. Coloca um sinalzinho de mais aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 0. 7 mais 8 dá 15. Vai 1. 1 mais 5 dá 6. 6 mais 2. 6 mais 2, 8. Tá certo. E 1 mais... Deixa eu ver se eu tô achando que me perdi aqui. Não, é isso mesmo. 6 mais 1, 7. Aí tem duas casas decimais. Eu tenho que colocar duas casas decimais aqui, ó. Então a vírgula vem para cá. Aí, o que vai acontecer? A área, então, 78
78,5 ou 78,50, tanto faz. Centímetros quadrados, que é a unidade ali. Só uma coisinha, pessoal, que eu quero acrescentar aqui é o seguinte: esse valor é um valor aproximado. Então, toda vez que você usa o 3,14 no lugar do π, ou qualquer outro valor, 3,1415, 3,1416, 3,1, qualquer valor que você colocar aqui, a conta deixa de ser exata. Ela passa a ser aproximada. Então, esse símbolo aqui, ó, é aproximado. A gente lê assim: a área é aproximadamente igual a 78,5. Então, esse símbolo aqui, quando a gente substitui o valor de π, que é um valor exato, a gente tem um cálculo aproximado. A área é aproximadamente 78,5 centímetros quadrados. Deixa eu fazer ele ficar quadradinho. Aí quando eu faço assim, não tem jeito de não ficar quadradinho. Tranquilo, gente? Professor, mas qual a resposta que está certa? As duas estão certas. Tá? Professor, qual que eu vou usar? Geralmente a gente usa essa aqui, ó. Mas pode acontecer lá na prova do Enem. Você olha nas alternativas, não tem lá 78,5, não tem lá 25π. Então você tem que olha nas respostas, tem uns números com vírgula, não tem nenhuma delas tem π. Significa que você tem que seguir a conta, tá? Põe um valor aproximado de π, termina de calcular, tá? Pode acontecer de estar assim, pode acontecer de estar assim. Nessas questões de Enem, de vestibular, de concurso público, pode acontecer dos dois. Então a gente tem que saber dos dois. Se não tiver valor, geralmente a gente para aqui. Até mesmo porque a gente não gosta de fazer mais conta, né? Quanto menos conta, melhor. Mas, se olha lá nas alternativas, tem A, B, C, D, tá? 75,9, 78,5, 7,3. Significa que o cara trocou isso daqui por π e você precisa achar um daquelas valores lá. Tem que fazer essa última continha. Dá para enxergar aqui? Porque outra magia aqui do computador é isso aqui, ó. A gente pega ele e muda de lado. Ah, beleza. Tá? Dá até para diminuir um pouquinho assim, ó. Ou deixar maior também. É possível. Deixar pequenininho. Isso aqui é rascunho, tá? Não precisa aparecer. Quando vocês forem fazer minhas contas lá para mostrar para o professor, ó, fiz isso daqui, eu não quero ver não. O que eu quero ver é isso aqui. Professor, Tá? uma dúvida ali naquela consideração para 2000, é um 6 ou é um 5? Aqui? É. Aqui é 5. Não, embaixo. Aqui é 6. Embaixo 5. é um 6, né? 5. Já parece um 5. 7 mais 8, 5. Parecendo 6 mesmo. 7 mais 8, 15, né? Ó, quem tá reclamando da letra do professor já perdeu um ponto dele, hein? Ah, Ponto negativo. Quem tá caguetando também tá perdendo ponto. Tem como trabalhar. Foi, gente? Copiado? Bom, quem tem o livro aí, eu já volto nesse. Já pode começar a fazer esse daqui, ó. Vamos ver se eu sei. Tá? Tenta fazer. Eu só vou voltar um pouquinho aqui para o pessoal terminar de copiar e eu já dou umas dicas para vocês. Sim? Você poderia falar com a mãe rapidinho? Posso. Pessoal, depois eu volto aqui. Comecem a fazer a questão 2. Tá? Depois eu volto ali para vocês terminarem de copiar. Sem as anotações. Ixi, calma, só uma lavadinha. Eita, calma. Tá piscando pra gravar. E aí? É só o plano. Só o plano, né? Tira essa aqui, né?
Essa não é isso. Era pra você ensinar daqui aqui, ó. Vou botar esse aí. Vou botar esse leva até o final. Depois você por um momento eu achei que era minha mãe, mas às vezes não. Eu falei que eu Vai apanhar cedo, Léo. se apagar Ele vai apanhar. pelo na escola, só lá ele. Igual o Juan. Nossa, viado, eu queria ter visto que eu tinha tanto sapo. Pá! O angolano é foda. É não? É calmo, parece papo. Olha, não sei calmo mesmo, né? Calmo. Era bem disso, outro, parece um papo. Ele vem desse outro, parece um papo. Parece um mato. Bicho é calmo. Ei, vai começar já por ali logo cedo. Saiu alguma coisa, galera? Só pra copiar isso aí. Então, esse exercício, ele tá no livro. Não precisa copiar. Se você tiver o livro, é só fazer. Ele tá na página 252. Bom, deixa eu dar umas dicas aqui para vocês e estipular um tempinho para vocês fazerem os cálculos. Vamos ver se dá tempo, porque eu preciso terminar o assunto, mas eu queria muito que vocês tentassem fazer alguma coisa. Vamos lá. Pessoal, estou com a ferramenta ali. Considere que uma pizza geralmente tem o formato de um círculo, né? Tradicional, gigante, mede 35 centímetros. Vamos já começar a desenhar uma pizza gigante aqui, ó. Profissional do desenho. 35, ok? E uma pizza tradicional pequena, 25 centímetros. Então vamos fazer uma outra bolinha aqui, um pouquinho menor. 25. É aquilo que eu falo para vocês, fica mais fácil de entender o exercício. Então até aqui, eu já meio que li e já estou começando a resolver o exercício. Tá? Determine a diferença, eu vou ter que fazer uma conta de menos. Diferença, falou de diferença em matemática, é conta de menos. Entre a área das duas pizzas, ou seja, eu vou precisar calcular a área dessa pizza, área igual π r, ou R feio, R, agora ficou lindo, ao quadrado, né? Então isso aqui é uma área, vou ter que calcular a área desse, vou ter que calcular a área desse aqui também. Então a área é igual π r ao quadrado. Fez esse cálculo, faz um menos o outro. Essa é a ideia do exercício. Então, gente, leia, começa a fazer os desenhos, vai ficando naturalmente, vai ficando mais fácil de entender. Tá? Agora são 8h16. Agora são 8h16. 5 minutos? Vocês terminam em 5 minutos? Não. Vamos lá, 8h25 vai ficar pouco tempo para eu explicar o resto do conteúdo. São 13 slides, tem duas contas aqui, bem... 8h25 9 minutos aí para vocês tentarem fazer. 8h25 eu termino a conta e a gente segue. Vai ficar só 15 minutos. Como é que vai o quê? Deixar de menos. Você pega o resultado
Não vai ter um resultado? Menos o outro. Menos o outro resultado. Tipo assim, vamos supor, 15π vai ser mais, tá? 15π menos 10π. 5π. Um menos o outro. Tipo isso. Quem não tem apostila 2, copia, tá, gente? Vou lá pegar outro café comigo. Dá um bom pra mim, mano. Dá um pouquinho pra nós do lado. Se não precisar, Ele se foda. Se foda. Eu vou lá, você que toca o Michel já no seu bloco. Chama ele. deixa ele, porque Pô, dá meu lado também. Se foda. Cuidado, vai responder. Você tem que fazer o vou botar minha agressividade. 35 vezes 35. Bom, deixa eu fazer, pessoal, porque eu tô com pouco tempo e tem umas contas aí que tem pra frente que vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas assim, não é uma conta muito difícil essa daqui não, só tem que ter um pouquinho de paciência. Então olha só, já montei, né? Eu coloquei o enunciado para cima, mas vai ficar assim, ó, área igual π vezes 35 ao quadrado. A área vai ser igual a 35 vezes 35. Cuidado para vocês não escreverem 70. Vira e mexe, vem aluno com história de 70 aqui, né? Eu escrevi errado, eu falei 70 e eu fui escrever 7. Então, 35 ao quadrado é 35 vezes 35, tá? E aí aquela continha legal pra caramba, né? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3, 15. 15 com 2, 7. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. Meu 15 aqui não ficou muito bonito, não. Mas não tem problema. 5, 12, vai 1, 2, 1. Ou seja, 35 ao quadrado é 1225 pi. Aí, se você quiser, a unidade de lei é metros a centímetros. Centímetro, né? Você pode colocar aqui, ó, centímetros ao quadrado. Não coloquei no início, mas caso você queira, para diferenciar as duas áreas, você poderia fazer assim, ó, área da pizza grande, coloca um Gzinho. Pode fazer essas coisas assim, para ficar fácil de você entender que essa é a área da pizza grande. Aí aqui você poderia colocar um P, a área da pizza pequena. São só nomenclaturas que a gente pode usar à vontade, tá? Para diferenciar uma fórmula da outra. Para falar que ó, essa aqui é da grande, essa aqui é da pequena. Ah, pessoal, e se eu não fizer? Não, tá certo igual, você tem que chegar no resultado. É só pra gente questão de organização, tá? Então, a área da pizza pequena vai ser π, a pizza pequena, o raio é 25, então vai ficar 25 ao quadrado. A área da pizza pequena, 25 vezes 25, vou fazer de cabeça, depois eu faço a conta do lado, dá 625, tá? Então, se eu fizer 25 vezes 25, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12, mais 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 5, 2, 6, tá? Dá para enxergar bem isso aqui? Vamos ver o vermelho. Ficou melhor? Preto. Ficou melhor com preto? Para enxergar? Melhor. Bom, não terminou o exercício ainda porque falta a resposta, né? A resposta é o quê? A diferença dessas duas áreas. Então a resposta vai ser o seguinte. Vamos colocar assim, resposta igual
a área da pizza grande menos a área da pizza pequena. A resposta então vai ser 1.225 π menos 625 π. Vou pegar um pedaço aqui embaixo, tá? Só para lembrar vocês, isso aqui não vai fazer parte da resposta. Mas quando a gente tem conta com letra, vamos supor assim, ó, 5x menos 2x. Se eu tenho 5x e eu tiro 2x, eu fico com 3x. O que eu fiz? 5 menos 2, 3. A letra continua igual. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a minha resposta vai ter um π aqui, ó. Não interessa, eu vou fazer a conta de menos e na frente vai ter um π. Então eu só preciso fazer essa continha. 1.225 menos 625. 1.225 menos 625. 5 menos 5 dá 0, 2 menos 2 dá 0, 2 menos 6 tem que emprestar, fica 12, né? 12 menos 6, 6. E aqui, pessoal, para dar um pouquinho de sentido nas contas que a gente faz, tá? Imagina o seguinte, essa pizza, estou indo um pouquinho além, não está pedindo isso aqui no exercício. Vamos supor que essa pizza custa R$30. E essa pizza grande custa R$50. Compensa comprar uma pizza grande ou duas pequenas? E agora? Um falou duas pizzas grandes, outro falou uma pizza pequena. Aliás, ao contrário, né? Duas pizzas pequenas e uma grande. Então, volta lá. Ó, vem cá. Vocês perceberam que a diferença entre as duas, essa bolinha aqui, ó, a área acaba ficando quase com a metade dessa daqui? Olha a área dele, 625. A diferença entre eles deu 600. Ou seja, a pizza grande, ela é quase 2 vezes maior do que a pizza pequena. Então, se eu pegar uma pizza grande, vou pagar 50. Se eu pegar duas pizzas pequenas, eu vou comer um pouquinho a mais. Mas esse um pouquinho a mais vai custar 10, porque 2 vezes 30 dá 60. Nesse exemplo, vale a pena comprar a pizza grande. Mas vamos supor, só para a gente ver que isso aqui depende, tá? Vamos lá. Vamos supor que fui lá pedir a pizza e a pizza pequena vale 20. Agora, nesse exemplo, com esse valor, compensa comprar duas pizzas pequenas. Porque eu vou pagar R$40 e vou comer mais do que uma pizza grande. Então eu vou comer mais e vou pagar ainda R$10 a menos. Então são exemplos e aí depende, varia. Né? Como é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ligar lá para a pizzaria e falar assim, mas qual que é o tamanho da grande? Como assim? Mede aí a assadeira de vocês. Quanto que é essa pizza grande aí? Aí você fala, daqui a pouco eu volto a ligação. Aí você faz um pouquinho de conta ali, rapidinho. Compara uma com a outra e fala, não, eu quero duas pequenas. Não, eu quero uma média e uma pequena. Eu quero uma grande. Sei lá. Mas aí precisa fazer um pouco de conta. Você ganha dinheiro e come mais. Essa é a ideia. Mas se você comprar Fala o professor Gordinho, né? Beleza, E professor de matemática ainda. você comprar uma coca aí faz tudo. Vai, faz conta? Não. Não. Você vai pagar mais. Vai. Sim, mas então não bebe coca. Não, mas aí Pizza sem. Gente, vou precisar que vocês copiem mais um pedacinho aí. Tudo? Não. Não, sim. Ops. Fiz outro ops. É frango, né? Farofa. Meu Deus, que dor de cabeça. É de comer. Copiei comprimento da circunferência. E depois copiei isso aqui, ó. Lembrando que o comprimento é o contorno, né? Acho que eu já falei a respeito da diferença entre círculo e circunferência? Não. Eu tenho impressão... Será que é o próximo slide? Só um pouquinho. Não, já é exercício. Depois eu falo, acho que eu acabei pedindo para vocês copiarem, me chamaram, alguma coisa assim, eu saí e não expliquei. Só isso aí?
Só esses dois aqui, ó. Comprimento da circunferência. Isso aqui é uma fórmula. Eu pedi para vocês copiarem e não expliquei. Bom, nessa hora aqui que a gente lembra e eu retorno bem rapidinho e falo, tenho impressão, não tenho certeza. Pra copiar o círculo com o ponto mesmo ali? Isso, deixa eu tirar o mouse daqui de cima. Não é. Ah, não, velho. Essa fórmula, inclusive, ela tem uma... Ó, do Desculpa, foi mal. Essa fórmula aqui a gente costuma ter uma... Não sei nem como é que eu posso falar, mas uma dicasinha para guardar ela, né? A gente chama ela de que fala que o comprimento é igual a 2π ralhos. Para guardar, tá? 2π ralhos, 2πr. Oi? Já chega nela. Copiaram? Sim. Pessoal, deixa eu voltar uns slides aqui. Primeiro essa daqui, ó, não falei para vocês. Deixa eu falar. Qual que é a diferença entre círculo e circunferência? A diferença é a seguinte, galera. Deixa eu pegar uma cor aqui. Pode ser... Vou fazer laranja. Tá? Pessoal, presta atenção. Círculo e circunferência. Circunferência é o contorno. Então, se eu fizer isso daqui, ó, isso daqui é a circunferência. Por isso que a gente fala que a gente vai calcular o comprimento da circunferência. Dúvidas aí, gente? Circunferência é o contorno. E o círculo? É tudo. É o contorno e a parte de dentro. Contorno, mas circunferência. Circunferência é só o contorno. Círculo é tudo. É o contorno e a parte de dentro. Por isso que a gente fala a área do círculo, a área de tudo, o comprimento da circunferência, o comprimento do contorno. Ok? Aí, galera, lá no slide 3, eu havia feito até uma setinha falando que eu ia usar isso daqui. Eu usei isso daqui para falar para vocês a respeito do π. Ó, divide o comprimento por duas vezes o raio, você chega no π. Só que a fórmula agora, ela está falando a respeito do comprimento. Comprimento é igual. Veja bem, ela sai disso daqui. Por isso que eu coloquei até essas duas setinhas, ó. Se eu considerar que aqui tem um número 1 embaixo, eu multiplico em cruz, comprimento vezes 1, C vezes 1, dá C, igual 2S vezes π. Só organizando aqui fica 2πr. 2πr é a fórmula do comprimento. Opa, ficou tortinho? Vamos endireitar ela. Poxa, nada aconteceu. Ok? Cadê? Aqui. Nós estávamos aqui. É assim que chega nessa fórmula. Pessoal, então são duas fórmulas que a gente tem que guardar. Da área. A área é igual πr ao quadrado. Isso aqui é área. Comprimento é igual 2πr, 2π radios. Esse aqui é comprimento. Essas duas fórmulas, comprimento. Essas duas fórmulas a gente vai ter que usar o tempo todo. Falou de área, é esse aqui. Falou de comprimento, é esse aqui. Ok? E aí já vai ter exercício. Como eu estou com pouco tempo, esse exercício aqui está na página 253. Tá? Qual o comprimento? Olha aqui, ó. Exercício. Qual o comprimento? Comprimento é igual 2πr, 2π radios. Certo? De uma circunferência cujo raio mede 1 metro. Então eu tenho uma circunferência
O raio dela é 1 metro. Ok? Então, o comprimento dela é igual a 2 π vezes 1. Por que 1, professor? Porque o raio é 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2. Acabou a conta. É fácil. Ok? O comprimento é 2π. Se alguém falar o valor do π, que o comprimento do π, que o π vale aproximadamente 3,14, aí você faz a conta. Vamos lá. Comprimento é igual 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3, 6. Duas casas decimais. Então vai ser aproximadamente 6,28. Então você pegar lá uma moedinha de R$1, uma moeda que tem... Não, um real, não sei se vai ter 2 centímetros. Você pegar uma medalha, alguma coisa assim, que aqui ó, tenha 2 centímetros, você pegar uma fita métrica e medir o contorno, ela vai dar aproximadamente 6 centímetros, 6,2 milímetros, né? Ou quase 3 milímetros. É meio que imperceptível essa diferença aqui pra gente. Claro que aqui está em metros, mas eu só quis dar um exemplo aí para vocês. Copiado, galera? Sim. Mas é fácil, qualquer coisa vocês fazem a conta aí. Tem mais 2 contas que eu preciso passar para vocês e eu tô com pouco tempo. Eu acho que vai dar tempo só de passar uma. Vamos ver. Se não der tempo eu passo só uma, depois outro dia eu passo a outra. Esse aqui é um exercício que vocês não têm no livro. Tá? Então, enquanto eu vou falando aí, vai copiando. E vai copiando enquanto eu vou falando, vai copiando aqui a minha resposta também, tá? Porque eu coloquei esse exercício porque ele vai fazer meio que um resumo de tudo que a gente viu. Olha só. Qual a área? Se está perguntando a área, eu vou precisar usar a área é igual... Como que é a área mesmo? Π R ao quadrado. Isso aqui precisa guardar, gente. Qual a área? Vou usar isso. Em algum momento do exercício eu vou usar isso. De uma circunferência em que seu comprimento... Opa, está falando de comprimento também. Comprimento é igual 2 π R. E o π ficou feio. Não que o outro tenha ficado bonito, mas esse ficou exagerado de feio. Vou fazer um π mais bonitinho aqui. Ficou feio, não teve jeito. Vai ficar feio mesmo. 2πr. Ok? Cálculo da área está aqui. Cálculo do comprimento é aqui. O comprimento é 36 metros. Esse é um exercício um pouco mais difícil. Veja bem, aqui está a circunferência, né? Ele não fala o valor do raio. Ele só fala que o comprimento é 36 metros. E aí, professor? Como é que eu vou calcular a área se a área precisa saber o raio? E eu não sei o raio. Deixa eu adiantar um pouquinho. Como a conta, eu estou com pouco tempo, pelo menos essa conta eu quero terminar, eu vou usar a calculadora aqui, tá? Para ir um pouquinho mais rápido. Bom, eu preciso descobrir o raio. Eu só sei o comprimento. Opa, eu sei o comprimento. Então eu vou usar essa fórmula. Qual que é o comprimento? 36. No lugar do C aqui, ó, estou colocando 36, porque o comprimento é 36. É igual a 2 πr. O que eu vou fazer? Eu preciso descobrir o raio. Esse carinha aqui, ó, eu vou passar ele dividindo. Ele está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Então vai ficar 36 é igual a 2π. Opa, 36 dividido por 2π é igual a R. Aí que eu vou usar a tal da calculadora. Apareceu a calculadora. Veja bem, vou começar aqui por baixo, ó.
2π. 2 vezes... Nessa minha calculadora do computador tem um π aqui, ó. Então nem vou colocar 3,14. Vou colocar o próprio π aqui. Ele é infinito, eu falei, né? A calculadora aqui tá um pouquinho mais. Então 2 vezes π dá esse valorzinho aí, ó. Valorzinho? 6,2, né? 6,28. Vou copiar isso daqui pelo seguinte, eu tenho que pegar 36 e dividir por esse valor. Então, ó, 36 dividido, agora eu vou apertar Ctrl V porque eu tinha copiado. Então, 36 dividido por esse valor. Eu não apertei igual? Espera aí que eu fiz besteira. 36 dividido por esse. Agora sim. Vai dar 5, eu vou colocar 73, tá? Porque aqui tem um 9, ó. Então aqui eu vou arredondar para cima, 5,73. Se esse resultado é o valor do raio, então significa que o meu raio vale aproximadamente, né? Eu estou fazendo uma aproximação, 5,73. Terminou a conta? Não. Por que não terminou a conta? Porque eu só descobri o valor do raio. Qual é a área? O que eu quero saber é a área. Eu não calculei a área porque eu não sabia o raio. Agora eu sei o raio. O raio é 5,73. Então vem para cá, ó. Área igual π vezes 5,73. Vamos pôr aqui entre parênteses ao quadrado, só para saber que é 5,73 e não só o 3, né? Que está ao quadrado. Vamos de novo para a calculadora. Agora deixa eu puxar para cá. Tá? Fazer essa conta aqui, ó. 5,73 ao quadrado. 5,73 ao quadrado. Se ele é ao quadrado, é vezes ele mesmo, né? Então, vezes 5,73. Deu lá 32,8329. É o resultado dessa conta. Vezes o π. Então, vezes... Tá ali o vezes, né? Já apareceu ali, ó. Vezes... Vou colocar aqui o π. 32 vezes o π... 103, vou colocar 15 aqui, ó, porque aqui é 7, né? Então tá mais perto aqui. Então a área vai ser aproximadamente 103,15 metros quadrados. E essa daqui é a resposta do exercício. Ou esse aqui é o resultado final que eu preciso, né? Qual é a área? É esse aqui. Ok? Tá para bater o sino? E aí eu preciso fazer o seguinte. Tem mais um exercício, eu vou deixar para resolver na próxima aula. Tá? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu não posso deixar vocês sem aquele negócio que vocês gostam bastante. Ou com que dó, hein? É muita massa. Só isso. Eu te dando onda. É muita massa. Vocês acharam que vocês iam ficar sem meu só isso, né? Mas, tá, porra, 254, eu quero 256. Não, são 8 exercícios. Esse Até 255. e esse. São 8 exercícios. Ah, não ficou bonito minha assinatura aqui, não. Aí, agora ficou melhorzinho. Deixa eu ver, o que mais? Ah, tá. Quando que vocês vão entregar? Isso. Depois eu vou ver... Acho que hoje à tarde, então, para quem está sem a apostila 2, eu vou ver se eu copio os exercícios e coloco no grupo. Quem não tiver no grupo... Isso. Quem não tiver no grupo lá do WhatsApp, todos os alunos são administrador. Passa o seu número do WhatsApp para ele, para lá, tá? E coloca ali.
Então hoje é dia 29, dia 5 de agosto, sexta-feira que vem eu cobro essa tarefa, tá? Tá suave. Ó, 5 do 8. Faltou escrever aqui para, né?